Olá, meu nome é Beatriz Iabia de Oxumaré. Eu sou Ialorixá do Afim Oxumaré, aqui em Uberaba. E eu estou muito feliz com o convite do Babá Anderson de Oxalá para falar um pouco sobre militância. Eu vou falar um pouco de mim primeiro para que vocês entendam o que eu compreendi depois de muito tempo. Eu nasci numa família cristã, nasci numa família extremamente voltada para as questões da religião católica. Então eu fui a primeira pessoa dentro da minha família que se envolveu com o candomblé, né? Que se envolveu com o batuque. Eu era muito criança e fui criada em Montes Claros, uma cidade no norte de Minas. Eu nasci em São Paulo e fui para lá com 5 anos. A minha avó era muito católica, muito apostólica, romana, e eu não tinha nenhum contato com o candomblé, nenhum contato com o toque de tambores, a não ser ouvir esses toques de tambores numa casa de santo que era atrás da igreja onde a minha avó frequentava. E eu me via muito nesse chamado, esse chamado ancestral me encantava, mas eu também não podia ir porque tinha uma avó que era ferrenha, né? Aos 14 anos eu fui para São Paulo, aí sim, e aí eu fui envolvida na Umbanda, né? Eu me envolvi com a Umbanda, com a minha mãe, e foi com ela que eu desenvolvi toda essa paixão pelo candomblé e pelo toque dos atabaques. Foi o meu primeiro encontro com a ancestralidade. E aí eu percebi que a militância começava aí, porque a minha militância começou sem que eu tivesse consciência de que eu estava militando por alguma coisa. Eu era uma menina negra, uma menina pobre, uma mulher, né? E com todo um diferencial de cabelo, de nariz, de boca, de tamanho de seio, de tamanho de bumbum, e lutando para ser aceita, lutando para ser reconhecida, lutando para ser vista como ser e como pessoa. A militância entrou na minha vida assim, né? E quando há 27 anos atrás eu fui iniciada no candomblé, essa luta ela se concretizou dentro de mim. Ela se concretizou na minha percepção de que agora sim eu me tornava uma mulher, mãe de santo, negra, pobre e com um diferencial, lésbica. O que é ser uma mãe de santo, negra, pobre, mulher e com uma luta de LGBT no meio do caminho, né? Não foi fácil, nunca foi fácil, e eu não espero que seja fácil, porque senão não vai ter graça lutar. Eu me encontro hoje numa casa que tem a filosofia Ubuntu, a filosofia de que eu só sou porque todos nós seremos, porque todos nós somos, né? É uma luta constante para reconhecimento, é uma luta constante para se manter íntegro, é uma luta constante para se manter de pé, com racionalidade, com respeito, com discernimento, né? Então, a militância para mim, ela começou muito cedo. Ela começou quando eu não sabia nem mesmo o que era essa palavra, né? O que era essa luta, porque para mim era fácil, era o que eu estava vivendo, era a minha realidade, e a minha realidade ela só não tinha esse nome bonito de militância, né? A adolescência foi uma adolescência também com lutas, com barreiras, com dificuldades, mas todas as dificuldades em cima de muita luta, de muito conhecimento, de muito estudo, de muito querer ultrapassar barreiras. Para nós negros e para nós mulheres negras, essa luta é um pouco mais árdua, porque você tem que provar todo dia que você pode, você tem que provar todo dia que você consegue, e você tem que provar todo dia que você tem força para amanhecer no dia seguinte e estar pronta para lutar, né? Então a militância, ela chega na minha vida no momento em que eu me vejo inteira,
mulher capaz de fazer, detentora de um saber, ou aprendendo todo dia, que eu preciso aprender todo dia um pouco mais, né? E aí a Casa de Santo veio para consolidar isso, consolidar que a minha luta, ela não pode ser só uma luta interna, ela é uma luta de todos nós. Todo dia a gente mata um leão. E todo dia a gente levanta correndo como uma gazela para não ser morta, né? E é a luta que a gente faz todo dia para não sucumbir ao desrespeito, ao racismo, ao preconceito, à intolerância religiosa. E é essa a forma de militância que a gente faz. Eu não sou uma militante política, mas eu sei que eu sou um ser político, porque todo dia nós fazemos alguma coisa que vai mudar a nossa realidade na sociedade, e se essa sociedade vai mudar, é uma mudança política. É uma mudança que precisa ser feita. Então, a militância, para mim, parte desse princípio. Eu não levanto bandeira partidária, mas levanto uma bandeira de luta que a gente precisa fazer todos os dias. Falar um pouco sobre a mulher negra e falar um pouco da mulher negra e mulher de axé, que é o que eu sou, né? Mulher negra e mulher de axé. Que mulher que precisa levantar e trabalhar, produzir, criar os próprios filhos, né? Ajudar os filhos de outras, porque quando eu recebo um filho de santo, eu estou recebendo um filho de alguém que vem para minha casa, que vai somar com a minha família de santo, e que vai formar com a minha família outras famílias, e eu preciso cuidar dela, né? Esse processo é um processo muito grande, e é um processo de aprendizado, e é um processo de empreender conhecimento. Daí vem a militância nossa de todo dia, de ensinar e de aprender. A nossa luta é uma luta de quem quer ficar ressignificado todo dia, tanto na ancestralidade, tanto no dia a dia de luta e de conhecimento, mas de resistência. Essa é a nossa militância. Então eu posso dizer que eu milito dentro de várias áreas da militância, seja na área contra o racismo, seja na área contra a homofobia, seja na área da intolerância religiosa, do respeito à mulher negra, do respeito à mulher negra e de axé, do respeito à pessoa do axé, e aí entra homem, entra menino, entra criança, né? Do respeito à tolerância que nós temos que ter com o outro. A minha militância é um leque de militâncias. Então, falar de militância para mim é me rever, é me entender enquanto ser humano, enquanto ser político, né? E entender que a minha luta é uma luta de todos. A minha Casa de Santo, eu digo brincando, mas na verdade é um fato, aqui é um quilombo, e é um quilombo urbano. Nós fazemos uma resistência todos os dias, a todo momento, para nos mantermos íntegros, para nos mantermos de pé com relação à religião e à ancestralidade, e principalmente de preservar a nossa cultura, de preservar o nosso conhecimento, de preservar a nossa fé, o nosso conhecimento. Aafim Oxumaré significa Aafim, palácio de Oxumaré, que não é necessariamente aquele palácio idealizado europeu, mas a nossa casa, o nosso Ilê. Ilê significa casa. Então a minha casa é o meu Aafim Oxumaré, que não é grande, que não é imenso com várias portas, mas é a minha casa, é a casa de Oxumaré, é o Ilê Axé de Oxumaré. Então é o nosso espaço sagrado. E é essa militância que a gente faz todo dia. Quando eu me levanto
e digo, Olojô ni moju bababami, ao Senhor desse dia eu peço a bênção, eu estou agradecendo ao dia, à luz do sol, ao vento, ao som dos passarinhos, à árvore que eu consigo ver, à água que eu bebo e mata a minha sede, ao chão que eu piso e que é o chão que quando eu me for vai me receber. A todos eles eu peço a bênção, porque eu estou pedindo a bênção ao meu sagrado. Eu estou dizendo ao meu sagrado, eu te respeito e eu te reverencio, né? Uma das coisas que a gente luta muito dentro do Afim Oxumaré como militância é a questão da saúde da população negra. Eu sou formada em Direito, pós-graduada em Administração Hospitalar, eu tenho um MBA em Saúde do Trabalhador e eu sou enfermeira graduada. E eu trabalho na saúde mental há 20 anos. Então eu vejo que a população negra, a gente não pede para que seja tratado diferente, muito pelo contrário, mas nós temos especificidades que são próprias da nossa cor e que, da nossa etnia, melhor dizendo, que favorecem outras diversidades de problemas de saúde que é inerente, né, e que precisa ser cuidado. Uma pressão alta, uma eclâmpsia numa mulher negra, ela é muito mais facilitada do que em outras etnias, né? A própria anemia falciforme, que é uma doença, uma comorbidade que está ligada à etnia negra, e eu não gosto de falar da raça negra, porque raça é raça humana, e aí eu vou falar da etnia, que é a etnia negra, né? Então, a gente precisa continuar fazendo uma luta para lembrar sempre a equipe médica, a equipe de saúde, que quando for fazer um acolhimento de uma mulher ou de um homem negro, lembrar que essa pessoa, ela tem uma probabilidade de ter uma pressão alta muito maior e com muito mais facilidade do que uma pessoa branca, de que essa mulher negra, se ela estiver grávida, ela tem uma facilidade, uma possibilidade de ter uma eclâmpsia, exatamente por quê? Porque ela tem vasos um pouco mais calibrosos e um sangue venoso muito mais grosso, e aí ela vai ter uma predisposição a uma pressão alta. Essas coisas todas a gente vem falando ao longo dos anos e aí falam, a mãe Bia é uma militante. Aí eu aceito, devo ser mesmo, né, uma militante, porque quando a gente faz determinadas falas, quando a gente vai para cima de um palco para dizer da nossa luta, então eu estou militando sim. E aí eu estou militando em relação à saúde, em relação às nossas crianças dentro de sala de aula, eu venho militando em relação às nossas crianças, do empoderamento dessa criança, para que ela entenda da nossa cultura, para que ela leia livros, para que ela tenha contato com a cultura negra desde criança, para que ela se encontre e que reverbere nela o quanto é legal ter uma história, né, que eu possa me ver enquanto espelho. Isso tudo faz da luta da gente uma coisa muito prazerosa. É cansativo? Nossa, é extremamente cansativo, mas é também muito prazeroso saber que a gente consegue, né? Hoje nós fazemos dentro do Afim Oxumaré um trabalho que é o de divulgação e um trabalho de contação de história para a criançada. Como que funciona isso? Nós temos uma mini biblioteca. Essa mini biblioteca ela aconteceu a partir de uma vontade nossa de fazer contação de história para crianças e contar da nossa história, contar dos nossos personagens negros, né? Da nossa cultura negra, dos poetas, dos cantores, dos compositores, de pessoas negras que fizeram um trabalho, que fazem um trabalho que está tão próximo da gente e que a gente não consegue dizer. Nós falamos tanto de um ou outro compositor, mas nós não falamos de Gilberto Gil, nós não falamos de outros compositores, de outras pessoas que são públicas e que são negras, né? E que são nossos espelhos.
Então nós contamos também histórias e que tenham personagens negros para essa criançada. Como acontece isso? Acontece um domingo por mês em que a gente reúne a criançada e aí a gente escolhe uma história, né, ou um livro de história e conta essa história para a criançada, normalmente em forma de teatro, com muita diversão, com muita participação deles, e traz para eles o contato com livros. Né? Esses livros são livros doados e a gente recebe essas doações e a gente formou uma biblioteca que está uma gracinha, que é a biblioteca do Afim Oxumaré, com a contação de histórias. Fora isso, a gente tem um projeto de coaching para adultos, né? Onde a gente acolhe homens e mulheres aí adultos para poder fazer uma fala voltada para o dia a dia, para o ensinamento, para o conhecimento, para o autoconhecimento, né? A respeito da própria vida, da própria caminhada, do dia a dia, do como é a luta, com um acompanhamento de uma pessoa que faz o coaching, que é a minha filha de Iemanjá, e com acompanhamento psicológico para que a gente também não puxe energias e emoções e depois deixe largado, né? A gente tem a capoeira, que é um projeto também feito por filhos da casa. Nós temos o projeto de dança, né? De dança africana dentro da casa também. E a gente está aí com um projeto agora, que é um projeto do teatro negro, né? São pequenas peças de mais ou menos de 15 a 20 minutos, contando histórias de grandes mulheres e de grandes feitoras negras, né? Para que a gente possa participar desse dia a dia da casa para além do santo, para além de fazer santo, o xirê, o cantar para os orixás e ter os orixás todo ao nosso redor. A gente usa esse espaço da casa para complementar outras coisas que estão no nosso caminho. Então essa é a nossa militância, esse é o nosso dia a dia, essa é a nossa caminhada. Eu não consigo pensar em militância, em luta, se eu não pensar no meu dia a dia, na minha caminhada dentro do Afim Oxumaré, porque é uma luta todo dia para manter o ancestral vivo, a nossa fé viva, a nossa caminhada viva e falar dela, né? Falar do orixá é um prazer. Falar do orixá é uma alegria. Eu fiz santo em abril de 1993, ou seja, eu tenho 27 anos de santo. Essa casa tem a mesma idade, porque quando eu fiz santo lá em Santos, lá em São Paulo, eu vim logo embora para Uberaba e logo em seguida a gente montou a casa, meio sem saber de verdade, porque eu não tinha intenção de ser mãe de santo. Não era essa a minha pretensão, mas o meu pai disse um dia para mim: você tem um compromisso com o orixá e um caminho para caminhar. E eu estou caminhando esse caminho, seguindo no colo de Oxumaré. Eu digo muito que Oxumaré me carrega no colo. Inhansã me deu asas e eu brinco que eu sou cobra com asa, né? Vivo voando por aí. A gente tem feito um trabalho de viajar muito, Brasil afora, mundo afora. Eu estive na Índia e fiquei 25 dias na Índia para conhecer um pouco daquela cultura, conhecer um pouco daqueles valores, e foi um momento de grandeza, de conhecimento, de troca, de amizade, de respeito. Com uma sabedoria, voltei energizada daquele lugar. E a gente tem feito uma caminhada fora do Brasil exatamente para somar conhecimento. Eu não consigo imaginar tocar uma casa de candomblé, sendo eu de Oxumaré como sou,
sem ampliar meus conhecimentos, sem ampliar a minha visão. Oxumaré é visão. Oxumaré é a cobra que procura a visão, procura o entendimento para militar melhor, né? Então, a caminhada dentro do santo, para mim, é essa. É a caminhada de luta, é a caminhada de conhecimento e a caminhada de valorizar todo dia o que eu faço, o que eu aprendo e o que eu ensino. Eu mais aprendo do que ensino, porque quando eu ensino eu aprendo. Então, para mim é um aprendizado todo dia. A vida me ensinou a ter fé. Oxumaré me ensinou a respeitar o colo dele. E eu aprendi que eu tenho que caminhar, que eu tenho que continuar lutando, que eu tenho que continuar fazendo por onde as coisas aconteçam, né? Então, se militar é isso que eu estou fazendo. E eu espero estar fazendo bem. Eu espero estar representando tudo que eu tiver para fazer daqui para frente com galardia, com respeito, com discernimento, com carinho e com cuidado. Eu sofri muito bullying quando eu era criança e eu resolvia tudo meio no... vai brigar comigo, eu vou brigar com você também. Hoje a gente aprende que não é bem assim, que a gente tem que parar, que a gente tem que avaliar e tem que achar a melhor resposta. Eu aprendi que tudo vale a pena quando a gente não tem medo, quando a gente não tem medo de fazer a luta, quando a gente não tem medo de encarar as coisas de frente. Eu vim para essa cidade sem conhecer ninguém e hoje a gente tem uma casa fundamentada, criada, né, respeitada, e eu acho que isso também é a caminhada que a gente fez nesses 27 anos. Falar da militância é uma coisa muito legal, porque é lembrar de todas as caminhadas que eu já fiz, né? Como eu disse, como mulher, como mãe, como amiga, como esposa, como filha, né? Lembrar disso me remete lá atrás daquela menina franzina que não sabia ao certo por onde iria caminhar e que caminhou tanto, né? Que fez tanto. Voltar nessa história me trouxe uma lembrança muito legal, muito boa. Rever uma caminhada que a Bia fez até virar aí a Bia de Oxumaré, a mãe Bia, né? E a avó, agora uma avó muito fresca, estou super feliz. E eu quero muito agradecer todos vocês que estiveram aqui e dizer que o Afim Oxumaré, como eu disse, é uma casa extremamente acolhedora, é uma casa com uma vivência e com uma história de quilombagem, né, de luta, de resiliência, de resistência. É uma caminhada que a gente faz com garra, com união e com ubuntu, né? Eu não faria tudo isso se eu estivesse só. Eu só fiz toda essa caminhada porque eu estive sempre com alguém do lado, com alguém me dando apoio, com alguém segurando a minha mão. Fosse um filho de santo, fosse uma Eké de Amanda, fosse meus próprios filhos, eu tenho 3 filhos carnal, fosse a minha mãe, que é uma mulher de 77 anos, que é uma Inhansã valente, brigona, que se manteve ao meu lado até o dia de hoje, e aos meus filhos e aos meus netos. Hoje o Afim Oxumaré já ramificou. Eu tenho filhos de santo que já têm casas de santo, eu tenho netos de santo que já têm casas de santo. O Afim Oxumaré já se ramificou de Uberaba para outras cidades e a gente trabalha para isso, né? A gente cria filho para isso, a gente inicia o Iaô para que ele se torne um Omorixá e depois um Ebome, para que ele tenha sua casa, seu espaço e crie novos filhos. Porque aí a gente sabe que a nossa raiz, que a nossa árvore, que é grande, que é baobá, cresceu e ficou forte. Que é baobá, cresceu e deu frutos.
Assim é, porque senão não tinha razão de ter o orixá. Aí não tinha razão de criar e respeitar o orixá. Orixá é um eterno brotar. Orixá é um renascer todo dia. E se é um renascer todo dia eu estou fazendo militância. Todo dia eu estou fazendo alguma coisa que faz com que eu cresça, que eu caminhe. E eu espero continuar vivendo por um bom tempo para poder ver mais orixá, seja para nascer das minhas mãos, seja para que venha como meus netos ou bisnetos de santo, seja para que venha enquanto meu coração bater, enquanto meu Ocã for Ocã Odara, Ocã Mimó, e aí sim, axé, obrigada a todos. Um bom dia ou uma boa noite, eu não sei que horas que vocês vão ver essa gravação. Eu desejo de coração que Oxumaré abençoe todos vocês, Ocã Mimó, axé, Olojô, Oni, Moju, Bababami. Ao Senhor desse dia eu peço a bênção. Oxalá abençoe a todos, axé. Vou cantar uma cantiga para vocês de Oxumaré. Para louvar meu pai. Aracá, coroleinim, acá, coroleinim, janjan, coroleinim, janjan, aracá, coroleinim, acá, coroleinim, janjan, coroleinim, janjan, acá, coroleinim, janjan. A benção, Oxumaré. Iaiô, 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 Romilaiá, Ifá é com H é cor, Romilaiá, Ifá é com H é cor, Romilaiá, Omitopé, Omoilê, Omitopé, Omoilê. Oromilaiá, a benção Yansan, a benção minha mãe. Axé, epa, rei, oiá.